Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3. Nós vamos continuar nossa série de mensagens. Livro de Ruth, capítulo 3. Se você está usando uma das Bíblias em frente a você, Ruth 3 está na página 204. 204. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Vamos orar. Pai, a gente quer louvar o Senhor pela tua palavra santa, perfeita, que revela o teu grande amor, aliança que o Senhor faz com nós. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor use então essa noite para mostrar como a gente precisa de Cristo, como a gente precisa, Pai, de um resgatador. A gente pede, Pai, que o Senhor trabalhe nos nossos corações e traga arrependimento e fé. Em nome de Jesus a gente ora. Amém. Amém. Muito bem. Ruth, capítulo 1, nós vimos Deus agindo
através da provação na vida de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi, as duas perderam seus maridos e voltaram para Belém. Nós vimos no capítulo 2, Deus agindo na provisão. Porque Ruth e Noemi precisavam de alimento. E Deus usou um judeu, dono de terra, para dar alimento. Ruth e Noemi. Agora no capítulo 3, a mão invisível e amorosa de Deus faz essa história avançar. Porque Ruth e Noemi precisam de mais do que pão e água. Elas precisam de um resgatador. Alguém que proteja, cuide, salve elas. E é isso que a gente vai ver aqui na história. Quem é esse resgatador? E o que ele vai fazer vai ficar mais claro ao longo do restante da história. O que a gente vai olhar agora, o que a gente vai fazer agora com esse capítulo, é olhar para ele em 4 partes. 4 cenas, e em cada cena a câmera focaliza em um determinado personagem. Então a gente vai ver o plano de Noemi, a proposta de Ruth, a resposta de Boaz e a expectativa do resgatador. A gente vai fazer o que a gente fez semana passada. A gente vai passar um dia com Ruth. Na semana passada, Ruth começou na casa de Noemi, conversou com ela, foi para o campo, depois voltou para casa para conversar com Noemi. Mesma coisa nesse capítulo. Começa conversando com Ruth, vai para o campo e depois volta para casa e conversa com Noemi. No capítulo 2 a gente viu, Ruth teve um encontro com Boaz. A gente vai ver aqui a mesma coisa. Ruth de novo se encontrou com Boaz. Mas agora tem uma diferença. Semana passada, Ruth se encontrou com Boaz junto com os ceifeiros e as servas de Boaz. Mas agora o encontro que ela tem é só com ele. Só Ruth e Boaz. E o Senhor vai avançar essa história de aliança e amor. Deus está sempre trabalhando por trás das cortinas da sua vida. Às vezes é claro, você vê a mão de Deus. Às vezes você não vê. Mas uma coisa é certa. Deus está sempre trabalhando na nossa vida e nesse mundo. Vamos na ordem então. Vamos começar com o plano de Noemi. Plano de Noemi. Noemi, diria que é uma jovem senhora. Deve ter aí por volta dos seus 50 anos. Ruth, jovem. Deve ter 25, talvez um pouco mais. E Noemi ama sua nora, Ruth. Olha o que ela fala no capítulo 1 para Ruth. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. O que Noemi está dizendo é: Ruth, eu amo você, eu quero ver você segura, protegida, feliz. Em outras palavras, Ruth, eu não quero ver você mais viúva. Quero ver você casada. Eu não quero ver mais você necessitada. Quero ver você cuidada. É isso que Noemi está dizendo. E Noemi tem um candidato para esse plano. Candidato excelente. Olha o versículo 2. Boaz. Olha o homem de novo aqui. Boaz, servo das servas. Desculpa, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. E ela fala o plano, o que Ruth deve fazer. Ele vai estar limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça. Desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar que ele se deitar. Então você vai lá, descubra os pés dele. Deite-se nos pés dele. E ele dirá o que fazer. Não sei se você sabe, a eira era o lugar onde eles separavam os grãos, não é isso? Palha, sujeira. Em geral, a eira ficava num lugar alto, no topo de um monte, onde ventava bastante. Então, eles pegavam a pá, jogavam aquilo tudo para o alto, e o vento barria, né, tirava, que era mais leve, e os grãos mais pesados caíam. Normal, os donos de plantações faziam isso, trabalhavam durante a noite, no final da colheita. E era isso que Boaz ia fazer. Noemi fala para ela: você vai lá, depois que ele trabalhar duro, dia cansativo, come, ele vai comer, vai beber, vai estar feliz, cansado,
Ele vai dormir. Você vai lá sem ele perceber. Você descobre os pés dele, fica ali deitada, que ele vai saber como lidar com a situação. Repara o seguinte, repara que Noemi dá um plano para Ruth, mas ela deixa a iniciativa, no final das contas, com Boaz. Ela termina no final do versículo 4. Ela termina falando, Boaz, ele vai dizer para você o que fazer. Noemi sabe quem deve controlar a situação no final das contas. Se você é crente há algum tempo, já fez estudos bíblicos no livro de Ruth, já ouviu pregações, ou já leu, não sei. Você deve imaginar que muitas pessoas leem essa passagem com conotações sexuais, imorais. Muita gente lê esse capítulo dessa forma. Eles usam texto, por exemplo, de Oséias 9, que diz que era comum prostituição nas eiras de cevada, e acham que é isso que está acontecendo aqui. O que uma mulher bem vestida, cheirosa, vai fazer junto com um homem, sozinho, à noite? Eles vêm também, eles dizem que tem um paralelo entre essa história aqui e a história de Ló, lá em Gênesis 19, quando as filhas de Ló embebedaram o próprio pai. Ló, a mais velha, dorme com o pai, ela é engravida, tem um filho, e o nome desse filho é Moabe, justamente o povo de onde vem Ruth. Então eles dizem que tem um paralelo aqui, e é isso que Noemi está sugerindo para Ruth. Eu entendo que essa interpretação está errada. Essa interpretação é tendenciosa e coloca dentro do texto o que o texto não está dizendo. Não tem nada de imoral aqui. Essa interpretação, na verdade, vai na contramão de tudo que o autor está fazendo nesse livro. Porque ele apresenta Boaz como um homem nobre. Apresenta Ruth como uma mulher virtuosa. Não faz sentido entrar uma imoralidade desse tipo aqui, nesse ponto da história. Ruth é descrita como uma mulher virtuosa, não é isso? Não sei se você sabe disso, mas o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, tem o mesmo conteúdo da nossa Bíblia, mas a ordem dos livros é diferente. Você sabe, na Bíblia hebraica, qual que é o livro imediatamente antes de Ruth? Provérbios. Qual que é o capítulo imediatamente antes? Capítulo 31. E o que o capítulo 31 de Provérbios fala? Sobre uma mulher virtuosa. Ruth é um exemplo vivo, concreto, carne e osso. O que é uma mulher virtuosa? Não faz sentido essa interpretação. Não é isso que está acontecendo aqui. O próprio Boaz, quando vê ela à noite, a gente leu, Boaz vê ela lá à noite, vê a mulher, Ruth fala com ele, o que ele fala? Você é uma mulher virtuosa. Não faz sentido. Se ela estivesse agindo de forma imoral, ele ia falar uma coisa do tipo. Não faz sentido. E, com certeza, eu entendo que imoralidade não é o que está acontecendo aqui. O plano de Noemi pode até ser arriscado, mas não é um plano pecaminoso. O que Noemi está fazendo não é falando para Ruth seduzir um homem. Não é isso. Noemi está fazendo usando a vida de Ruth para avançar essa história, para dar um resgatador, um marido que Ruth precisa. Porque o que Noemi quer é que Ruth esteja protegida, segura, feliz. E para isso acontecer aqui, nesse caso, ela precisa se casar. É provável que Ruth, você lembra, ela perdeu o marido há pouco tempo. É provável que Ruth estivesse ainda de luto por causa da morte do marido. Muito provavelmente. Não sei que roupa que ela usava, mas talvez ela estivesse vestindo preto por meses. Então quando Noemi chega e fala, minha filha, se lave, unja-se, perfume, põe uma roupa nova. O que Noemi está falando é, acabou, período de luto. Siga em frente, minha filha. Quero que você viva segura e feliz. O que eu entendo que o autor está fazendo aqui, esse autor genial, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele está fazendo é, número 1, criando um suspense.
Você vê isso, o que vai acontecer agora com essa mulher e com esse homem? E segundo, o que ele está fazendo é criando uma situação que tem o potencial de levar para a imoralidade. Mas, porque Deus é poderoso e trabalha no coração das pessoas, o que vai acontecer aqui é santidade. Elas vão agir de uma forma que honra o Senhor. Você lembra que essa história está acontecendo quando? No período dos juízes. Um período de imoralidade, perversão. Então o que o livro de Ruth está mostrando para a gente é que mesmo em meio a um período de imoralidade generalizada, às vezes até no povo de Deus, é possível viver em santidade. Um dos propósitos do livro de Ruth é justamente esse, mostrar que é possível você, pela graça, no Espírito, andar com Deus em um mundo que anda contra Deus. É isso que o livro está mostrando para a gente. Quero lembrar você, é possível você andar com Deus, andar na direção de Deus, quando as pessoas do seu trabalho andam contra Deus. É possível você andar com Deus, quando as pessoas dentro da sua casa andam contra Deus. É possível a nossa igreja andar em direção a Deus, mesmo que esse mundo inteiro ande em rebeldia contra o Senhor. Por quê? Porque não é a imoralidade em volta da gente que determina para onde que a gente deve ir, mas é a luz de Cristo dentro de nós que move a gente pela graça para a gente andar em direção ao Senhor. Ele subjuga o nosso pecado e cria em nós esse desejo da gente viver para a glória do Senhor. Muito bem, então diante desse plano de Noemi, como que Ruth responde? Qual que é a resposta da nora? Olha o versículo 5. Olha como Ruth responde. Ruth respondeu: farei tudo o que você está me dizendo. A resposta de Ruth é uma resposta de fé no que Noemi está propondo. Mas é mais do que isso. A resposta de Ruth é uma resposta de fé em Deus. O que Deus é capaz de fazer nessa situação. Ruth está confiando em Deus. Elas não sabem, essas duas viúvas não sabem como Boaz vai reagir. Não tem como elas saberem. Elas não sabem o futuro. Mas elas andam pela fé em Deus. Elas sabem, uma coisa elas sabem. Não sabem o futuro, mas uma coisa elas sabem. Deus não vai abandonar elas. O Senhor vai estar junto delas o tempo todo. Então o que elas fazem? Elas se arriscam pelo Senhor. Se arriscam pelo reino de Deus. E tomam decisões mesmo sem ter certeza do futuro. Meus irmãos, eu quero dar uma palavra para vocês aqui importante, porque eu vejo que muitos de nós vivem paralisados, não tomam decisões, não dão passo de fé, não se arriscam para a glória de Deus, porque a gente tem uma visão errada da vontade do Senhor. A gente fica pensando que a gente tem que saber o futuro, saber a vontade de Deus, para aí sim dar um passo de fé. A gente fica esperando um sinal, às vezes olhando para o céu. Se a nuvem for para a esquerda, eu peço ela em casamento. Se a nuvem for para a direita, desisto. Essa não é a minha mulher. Quantos crentes vivem dessa forma? Paralisados, porque não entendem como que Deus chama a gente a andar pela fé. Não é assim que Deus nos chama a andar com Ele pela fé. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, você ora, você busca conselho de pessoas sábias, mas você não precisa esperar um sinal extraordinário ou um determinado senso de paz interior que ninguém sabe exatamente como medir, ou não sei, ou saber com certeza o futuro, para aí sim você dar um passo de fé e se arriscar para a glória do Senhor. Você não precisa fazer isso. Não é assim que Deus chama a gente a andar. Olha o que Noemi e Ruth estão fazendo. Como que a gente anda pela fé, então? Como que a gente anda com Deus? Como que a gente anda pela fé? Nós usamos a vontade revelada de Deus. Minha pergunta é, aonde que está a vontade revelada de Deus?
Onde? Aqui, na palavra dele. Então o que você faz? Você aplica princípios bíblicos. Você confia no Senhor. Ora e vai. Segue em frente. Toma uma decisão. Imagina um solteiro. O solteiro gostaria de se casar. Como é que eu vou convidar aquela menina para conhecer ela um pouco mais? E se ela não for a menina que Deus escolheu para ser a minha esposa? Ou a menina começa a se interessar por um menino, como é que eu vou ter certeza que aquele menino é o marido que Deus escolheu? Bom, você aplica princípios bíblicos. Primeira pergunta. Essa menina é cristã? Ela é crente? Resposta. Se a resposta é não, então você já sabe. A vontade de Deus é não. Não, claro. 1 Coríntios, capítulo 7, 39. Chama o povo de Deus, casar no Senhor. Aplica o princípio bíblico. A resposta é sim. Ela é cristã. Ela anda com o Senhor. Ela ama o Senhor. Ela se envolve na igreja. Tá bom. Então tenta conhecer ela mais. Convida ela, né, para se conhecerem. Se ela fala não, não quero nada, pronto. A vontade de Deus, por enquanto, não é ela. Não é isso? E você aplica princípios bíblicos e toma passos com o Senhor. A mesma coisa no emprego. Como é que eu vou ter certeza absoluta que esse lugar, essa empresa, para trabalhar nessa função é a vontade do Senhor? Como é que eu vou saber disso? Não tem como saber. Não tem como. Porque essa é a vontade encoberta de Deus. Qual que é a vontade revelada de Deus? Que você honre ao Senhor quando você trabalha. Então você pergunta, eles vão exigir que eu faça um caixa 2? Que eu emita nota fiscal falsa? Que eu minta no trabalho? Eles vão exigir isso? Pronto. Resposta é não. Esse não é o lugar que você deve trabalhar. Ou, sim, é um lugar lícito, que você vai prover para a sua família. Então, você manda o currículo, ora, vá na entrevista e seja feita a vontade do Senhor. Mas a gente não tem que saber o futuro para dar um passo de fé. Como Ruth e Noemi não sabiam, a gente também não precisa saber, porque não tem como saber e Deus não quer que a gente saiba. Ele quer que a gente ande pela fé, confiando nele. Aplica os princípios da palavra do Senhor. É isso que Deus está chamando a gente para fazer. Você não tem que saber o futuro e controlar o futuro. Sabe por quê? Porque você sabe quem controla o futuro. E quem controla o futuro é bom, fiel, é Deus. Então você dá um passo de fé e confia nele. Como Ruth e Noemi estão fazendo aqui, se arriscando para a glória de Deus. E você faz isso e a mão bondosa, invisível do Senhor vai guiar a sua vida. Agora vamos ver, voltar para a nossa história, vamos ver o que aconteceu com essas duas viúvas. No verso 5, Ruth disse que ia fazer tudo o que Noemi falou. No verso 6, então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Então, depois do plano de Noemi, vem agora a proposta de Ruth. Ruth desceu lá na eira e fez o que Noemi falou. Ruth ficou esperando Boaz terminar de trabalhar. O homem está cansado. Comeu, bebeu e foi dormir ali perto dos grãos. Provavelmente para proteger, não vir nenhum ladrão roubar toda a colheita, ou algum animal vir, sei lá, comer tudo. Então ele ficou ali protegendo aqueles grãos. Boaz estava feliz. Ele não estava bêbado. Ele não estava como Ló. Ló, sim, Ló ficou bêbado. Boaz não. Boaz estava feliz, grato pelas bênçãos do Senhor. Comeu, bebeu e estava cansado. Dormiu. Ruth chegou lá, descobriu os pés dele e ficou deitada ali, esperando Boaz acordar. No meio da noite, o homem acorda. Ele foi dormir, não tinha ninguém. Ele acorda ali no escuro, tem uma mulher deitada no pé dele. Ele não consegue reconhecer quem é. Está escuro, não dá para ver quem é. Olha o versículo 9. Ele pergunta, então, quem é você? Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O que Ruth está pedindo exatamente aqui para Boaz? O que é estender a sua capa? Ruth está falando de casamento. Deixa eu ler para você uma passagem do profeta Ezequiel, onde Deus, olha o jeito que Deus fala para Israel.
Olha como Deus fala para Israel, Ezequiel 16:8. Olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então, Deus falando, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Deus é o marido que estende a capa sobre a sua noiva, sua esposa, Israel, e faz uma aliança eterna com o seu povo. Israel se tornou dele. É isso que Deus está fazendo aqui. Estender a capa é uma imagem de proteção, uma imagem de cuidado que existe na aliança do casamento. É isso que está acontecendo aqui. Mas tem uma outra passagem, muito importante, que ilumina o que está acontecendo aqui quando Ruth fala para ele estender a capa. Você volta no capítulo 2, e Boaz declarou uma bênção para Ruth. Quando Ruth fala para Boaz, estenda a sua capa sobre mim, na hora, eu não estava lá, mas na hora, eu acho, veio na mente de Boaz essa bênção que ele pronunciou para Ruth no capítulo 2. Olha o que Boaz tinha falado para Ruth. Ruth 2:12. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. É a mesma palavra. Asas e capa é a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? Quando você coloca esse verso de Ezequiel junto com Ruth, o que está acontecendo? Ruth está pedindo, Boaz, seja o instrumento de Deus para me proteger. Que você seja a asa do Senhor onde eu posso me refugiar. Boaz, que você seja o resgatador que Deus vai mandar para mim. Ruth está falando, Boaz, me salva. Faz uma aliança comigo e me salva. É isso que Ruth está falando para Boaz. E Boaz é um candidato a fazer isso porque você lembra o que Noemi disse para Ruth? Que Boaz era um parente próximo. Na lei de Israel, quando uma mulher ficava viúva, esse é o casamento levirato. Levirato, vai cair na prova no final do ano. Casamento levirato. Você tem duas pessoas casadas, morre marido, mulher viúva, o cunhado, ele tem que se casar com a mulher e o primeiro filho deles funciona como um herdeiro, um filho do primeiro marido, para que o nome desse primeiro marido e tudo que ele tem direito não se perca em Israel. Então é isso que o parente próximo devia fazer. Mas no caso de Ruth tem um problema. Por quê? Onde é que está o cunhado de Ruth? Vocês lembram? Morreu. O cunhado de Ruth também morreu. Então qual que é o parente mais próximo? O parente mais próximo tem que resgatar agora ela. Então é isso que Ruth está propondo. Me salva. Casa comigo. Me proteja, me salva para sempre. Como que Boaz responde a essa proposta de casamento de Ruth? Como que esse homem, judeu, rico, dono de terra, reage a uma proposta de casamento de uma mulher pobre, viúva, estrangeira? Como que ele reage a esse pedido de salvação? Olha a resposta de Boaz, versículo 10. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Olha, a reação de Boaz deixa claro que nada imoral está acontecendo aqui. Olha isso. Boaz chama o pedido dela de casamento de um gesto de bondade. Um gesto de amor. Um gesto de fidelidade. Por quê? Ruth podia ter casado com alguém mais jovem. Rico, pobre, qualquer um podia ter casado, ela é jovem. Mas ela não fez isso. Ruth podia ter ignorado a situação de Noemi. Ela podia ter falado, chega, eu já voltei com a minha sogra, trabalhei meses no campo para alimentar ela, agora tá bom. Chega de viver em função dos outros. Chega, agora tá bom, eu já provi para ela, agora eu vou viver a minha vida, vou seguir em frente, não vou
querer ter um casamento com alguém da família. Vou casar com qualquer um, com quem eu quiser. Mas não é assim que ela reage. Ruth não reage assim. Por quê? Porque Ruth fez uma aliança com Noemi. E Ruth fez uma aliança com o Deus de Noemi. E é por isso que Ruth não reage assim. Vocês lembram quando elas estavam voltando de Moabe para Belém? O que Ruth falou para Noemi? Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. Onde você morrer, eu morrerei. E que Deus me mate se eu não cumprir o que eu estou dizendo. Boaz entendeu que quando Ruth disse, estende a sua capa sobre mim, Boaz entendeu que Ruth estava falando mais do que me salva. Ruth estava falando, nos salva. Salva a mim e salva a minha sogra também. Estende a sua capa e protege a gente, Boaz. Como que Boaz reage? Boaz abençoa Ruth, elogia ela. Olha o final do versículo 11. Olha o que ele fala. Ruth, todo mundo na cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. O que chamou a atenção de Boaz em Ruth? Não foram os cabelos, não foi o perfume dela. O que chamou a atenção de Boaz foi a piedade dela. Todo mundo sabe, você é famosa por ser uma mulher de Deus, uma mulher santa. Então eu quero dar mais uma palavra aqui para os nossos irmãos e irmãs solteiros e solteiras. Todos vocês devem ter uma lista. Na sua cabeça, você deve ter uma lista do que você gostaria de encontrar no seu pretendente. As mulheres têm a lista do seu príncipe encantado. Você tem lá um cabelo, determinada cor, determinado jeito, altura, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Tem a lista. O que você gostaria de ver no seu pretendente? O que Deus está dizendo para a gente aqui é que tem coisas muito mais importantes do que o cabelo, a altura, a origem, se a pessoa é rica ou pobre. Meninas, o que vocês mais devem procurar num homem não é se o perfume dele é bom, mas se ele exala o aroma de Cristo. Isso que vocês devem procurar. Não se os ombros dele são largos, mas se o coração dele é largo para Deus, de amor pelas pessoas. É isso que vocês devem procurar. Não tem nada mais importante, depois de receber o Senhor Jesus Cristo, do que o casamento. Nada mais importante. É muito importante, então, sua lista ter a coisa mais importante como a primeira. Mesma coisa para os homens, meninos, homens. O que você mais deve desejar numa mulher? O que você mais deve procurar? Que seja uma mulher o quê? Virtuosa. Como Ruth. Como Boaz viu em Ruth. E qual a principal característica de uma mulher virtuosa? Fala para mim. Provérbios 31, 30. A gente leu aqui no culto. Provérbios 31, 30. A beleza é enganosa. A formosura passageira. Mas a mulher que teme o Senhor. Isso tem que estar no topo da sua lista. A mulher que teme o Senhor. Essa vai ser louvada. Essa atrai os olhares de Deus. É isso que você deve buscar. Coisa mais importante. A pergunta mais importante para você considerar uma pretendente é: essa mulher teme o Senhor? Essa que é a pergunta mais importante que você deve fazer. O jeito que ela se veste mostra que ela teme o Senhor mais do que ela teme não ser notada pelos outros. As coisas que ela posta na mídia social mostra que ela teme o Senhor ou que ela teme as outras pessoas. O jeito que ela fala, a maneira como ela se comporta na igreja, mostra que ela teme o Senhor ou que ela não teme o Senhor. É isso que deve estar no seu topo, no topo da sua lista para escolher uma mulher. A vida dela é cheia da beleza, do temor do Senhor. Essa deve ser a primeira coisa. E que coisa linda! Essa é a verdadeira beleza. Que coisa linda! É uma mulher ou um homem que teme a Deus, controlado, coração controlado pelo Senhor. Eu já sou casado, Alex. O que eu faço? O topo da sua lista de oração deve ser: Senhor, enche a minha esposa de temor do Senhor. Senhor, coloca no coração do meu marido
temor do Senhor. Essa que é a beleza. Essa que é a verdadeira beleza. Enquanto você não se casa, solteiros, enquanto vocês não se casam, não invistam todo o tempo, esforço, recurso de vocês, beleza física. Não façam isso. Usem seu tempo para crescer no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a força da piedade e é a fonte da virtude. Porque a beleza física e a formosura são passageiras. Se você é jovem, a sua pele parece um pêssego. É ou não é? Em breve, sem querer ofender, mas em breve, ela vai ficar mais parecida com maracujá. Vai acontecer comigo, se eu não morrer antes, com você, com todos nós. É ou não é? Eu vou falar a verdade para vocês, uma coisa que entristece o meu coração demais, demais, é ver tanto investimento que o povo de Deus faz com coisas que vão passar. Quanta coisa gasta, coisa passageira, ao invés de cultivar o temor do Senhor, que você carrega para a eternidade. É isso que você deve investir sua vida. E é isso que você deve buscar numa mulher e num homem. Sim, eu aceito. Eu me caso com você, mulher virtuosa. É isso que parece que Boaz está dizendo aqui, não é? Parece que ele está aceitando essa proposta dessa moabita, pobre, viúva. Mas vem um fato inesperado agora. Acontece uma coisa que a gente não estava esperando. Olha o versículo 12. Olha o que aconteceu. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro. É um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Deite-se aqui até pela manhã. Boaz é um homem de Deus, ele é um homem piedoso. E quem ama Deus, ama a lei de Deus. Bem-aventurado é o homem que se deleita, tem prazer na lei de Deus, e na lei de Deus medita dia e noite. E Boaz é um homem piedoso, ele ama a lei de Deus, ele sabe que tem que obedecer. E tem um parente que é mais próximo que ele. Ele não vai contra a lei de Deus. Ele descansa na vontade revelada do Senhor. Ele fala que tem alguém antes. Então precisa falar com esse potencial resgatador. Mas Ruth não sai de lá com uma garantia. Ele dá uma garantia para ela. Se ele não quiser, Ruth, se ele não quiser, eu juro pelo nome do Deus Todo-Poderoso, eu vou resgatar você. Vou estender minha capa sobre você. Vou amar você, proteger, prover tudo que for necessário. E a conversa continua, você vê na história, cuidado de Boaz com a reputação de Ruth. Ele não quer que ninguém pense, é uma coisa errada de Ruth. Então fala, Ruth, fica aqui. Quando amanhecer, aí sim, aí você vai embora. Porque Boaz zela pela reputação dela. E não só isso, ele zela também para prover para ela. Ruth, vem cá, traz seu manto. Eu vou encher de comida de novo para você levar para sua sogra. Ela voltou de mãos vazias de Moabe, mas agora a gente vai encher a mão dela de novo. É isso que acontece aqui, o versículo 15. Minha filha, segura o manto, eu vou dar mais do que você precisa de novo. E agora vem a última parte desse capítulo. Depois do plano de Noemi, a proposta de Ruth, a resposta de Boaz, agora esse capítulo da história termina com a expectativa do resgatador. Olha o que acontece. Ruth volta para casa para falar com Noemi. Noemi pergunta, e aí, minha filha, como é que foi? Como que foi lá? E Ruth conta tudo o que Boaz fez. E Noemi reconhece o caráter de Boaz. Esse judeu solteiro, dono de terra e dono de um coração cheio de graça. Olha o que ela fala para Ruth no versículo 18. Olha o que ela fala. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Antes de sair de casa,
No começo do capítulo, Noemi disse para Ruth que ela precisava achar um lugar seguro para Ruth. Eu preciso achar um descanso para você. E agora a mesma Ruth fala que Boaz não vai descansar enquanto ele não achar descanso para você, Ruth. Mas como exatamente Ruth e Noemi vão ser resgatadas é uma história para o próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Mas eu quero terminar aqui lembrando você que essa história de amor, essa aliança entre esse judeu rico, solteiro, dono de terra, e essa mulher pobre, viúva, estrangeira, que busca um resgatador, essa história aponta para um outro resgatador. Um resgatador que não descansou enquanto ele não trouxe a noiva dele para debaixo das asas do Senhor. Um resgatador que foi fiel até a morte, estendeu a sua capa sobre a sua noiva amada. Se você está em Cristo, você, a igreja do Senhor. Esse resgatador, esse redentor, pouco antes de se entregar, ele reuniu um grupo de amigos na sala. Foram comer pão e vinho. E olha o que ele disse para os seus amigos. Este cálice, tinha vinho, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Esse resgatador estabeleceu uma aliança eterna com a sua noiva, dando o sangue dele na cruz para estender a capa sobre ela, proteger ela, prover salvação para ela. Foi isso que o nosso resgatador fez. Ele não descansou enquanto ele não nos comprou com o sangue dele. E o que a mão invisível e soberana de Deus está fazendo com a vida de Ruth e Noemi é o que a mão invisível de Deus continua fazendo hoje, trazendo a noiva de Cristo, pecadores perdidos, para se encontrarem com o seu Redentor. Ele vai continuar fazendo isso até aquele último dia. Meus irmãos, Deus tem bons planos para o seu povo. Sempre. Deus tem bons planos. Mesmo quando os seus olhos físicos quiserem dizer outra coisa, o que você faz? Você anda com os olhos da fé, olhando para o Senhor, para o Deus que provê e protege. Vamos orar agora, mais uma vez, e eu quero terminar lendo para você, se você quiser acompanhar, Jeremias 29, 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. É isso que o nosso Deus soberano, que nos resgata através de Cristo, nos diz e nos promete. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Vamos orar. Pai, os teus planos são bons, Pai. Os teus planos são sempre bons. O Senhor estende a tua capa sobre nós, a tua igreja. O Senhor nos coloca debaixo das tuas asas. O Senhor nos resgata da morte para nos levar para o reino do teu Filho amado, Cristo, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. É nele, Pai, que a gente tem esperança e a gente tem um futuro garantido na tua presença para sempre. Quero orar, Pai, essa noite. Aqueles que ainda estão em perigo, longe do Senhor, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia.
Traz eles para perto do Senhor, onde tem segurança, proteção. Dê arrependimento, Pai, fé. E conserva o teu povo, Pai, protegido, andando em arrependimento e fé, confiando na tua mão invisível, mas soberana e boa e fiel. A gente louva o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor é para nós, através do nosso Redentor e Salvador Jesus. O nome dele que a gente ora. Amém.